É hoje, hein, galera? Hoje tem Mengão na Libertadores 2023, estreia na altitude. Gabi ou Pedro? Voltamos a essa discussão se eles podem ou não jogar juntos. E Flamengo que tem pelo menos 4 jogadores no elenco com 100 ou mais participações em gols. Galera, essas são as notícias que você vai ver até o final desse vídeo. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Falares Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para trazer notícias do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, eu faço aquele meu agradecimento habitual a quem já é inscrito no canal, a quem já acompanha nosso trabalho e peço a moral daqueles que estão aqui pela primeira vez ou que já estiveram aqui vendo nosso conteúdo, mas ainda não são inscritos, que faça essa gentileza, dê aí essa sua força. Isso é muito importante para a nossa continuidade do trabalho, para o crescimento do canal e para que o YouTube continue levando nosso conteúdo a você. Então se inscreva no canal, acione as notificações, vamos deixar aqui também o nosso Instagram, lá a gente também traz notícias do Flamengo, mas traz também coisas mais irreverentes, como memes, piadas, siga-nos lá por lá também. Beleza, galera? Então vamos aí às notícias do vídeo de hoje. Hoje tem Mengão na Libertadores, logo mais às 19 horas, contra o time do Aucas, atual campeão equatoriano, na altitude de Quito, né? Quito que já é um lugar até recentemente bem frequentado aí pelo Flamengo. O Flamengo já enfrentou o Del Valle 2 vezes em Supercopa, inclusive em grupos de Libertadores. O Flamengo já enfrentou o LDU também umas 2 vezes. O Flamengo está acostumado a jogar até, de certa forma, em Quito, mas a gente sabe que a altitude ainda é algo que interfere, que influencia, né? E essa deve ser uma das principais armas, digamos assim, da equipe equatoriana para tentar surpreender a equipe rubro-negra. O jogo está marcado para 19 horas, como eu tinha falado. O jogo vai ser transmitido pelos canais ESPN e inclusive a plataforma Star Plus. Então aí você, torcedor, se programa para acompanhar o mais querido. Bom, o Flamengo hoje então inicia, galera, essa caminhada rumo ao tetracampeonato da Libertadores, um feito inédito dentre os times brasileiros, né? Nenhum time brasileiro é tetracampeão da Libertadores. Além disso, o Flamengo busca aí uma incrível marca de ser a 4ª final em 5 anos, né, seguidos de Libertadores, ou seja, somente 2020 que o Flamengo não esteve disputando a final. E também chegar na final será a incrível marca de 3 finais seguidas na competição. E aí caracterizaria uma hegemonia não só do futebol brasileiro, mas da equipe rubro-negra na competição mais importante do continente. Flamengo que pode ir a campo hoje com uma equipe similar a que disputou o primeiro jogo da finalíssima do Carioca contra o Fluminense, né? Pelo menos é o que os debates esportivos aí nos programas têm defendido, né? A escalação seria Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas fechando ali atrás, no meio Gerson, e aí sim a única mudança seria o Vidal no lugar de Thiago Maia, que foi identificado aí com uma possível virose, e na frente Everton Cebolinha, Pedro e Matheus França. Além disso, o Flamengo já tem alguns desfalques que já são conhecidos. BH, que ainda segue sua programação de recuperação, Thiago Maia, como eu acabei de dizer, o Mateuzinho, que segue o departamento médico, assim como o Eric Pulgar, o Daniel Cabral também pelos mesmos motivos, e a Arrascaeta também está entregue ao departamento médico. E aí nós teríamos o retorno do Pablo, que também ficou um tempo parado, o zagueiro Pablo. Pode ser também que, se ele já tiver condição de jogo, ele possa sair como titular ou entrar em algum momento durante a partida. E Gabigol, um pouco mais recuperado, né? Ele que inclusive nessa mesma entrevista que nós vamos dizer aqui, mencionou um desconforto aí no adutor desde o Mundial. Olha aí, galera, quanto tempo que ele está jogando com esse desconforto, né? Então, eu queria trazer um dado importante aí, legal, sobre o Gabigol e o Everton Ribeiro, principalmente se ele sair como titular, ou se entrar durante a partida também, né? O Gabigol aí, com o gol que ele fez na final contra o Atlético Paranaense, decisão do ano passado, ele igualou-se a Luizão, como agora hoje os dois são os maiores artilheiros brasileiros na Libertadores, com 29 gols cada um. Gabigol esse ano tem tudo para passar essa marca, inclusive hoje à noite ele pode passar essa marca e aí sim se isolar como o maior jogador, como o jogador brasileiro com mais gols na competição, né, de todos os tempos. E seria um feito muito importante, um feito muito marcante para a carreira do Gabigol e para o Flamengo também. Afinal de contas, a grande maioria desses gols que ele fez foi com a camisa do Flamengo, né? E também o Everton Ribeiro tem 50 jogos com a camisa do Mengão na competição
e hoje, entrando em campo, provavelmente vai entrar em algum momento, se não como de saída, como eu falei, mas em algum momento vai entrar no decorrer da partida, vai alcançar 51 jogos com a camisa do Mengão, sobre a equipe do Aucas, tá? O Aucas, que é o atual campeão equatoriano. Contudo, a gente já falou aqui, vou deixar nos links relacionados, a gente fez uma análise de todos os adversários do Flamengo na fase de grupos, né? Uma análise muito legal, espero que vocês consigam ter a oportunidade de assistir, acompanhar lá. E a gente falou que pela campanha que o Aucas realizou, eles acabaram perdendo muitos jogadores importantes, peças-chave daquele time que sagrou-se campeão, né? E aí é um time que busca se reformular, está se recompondo, né? Fez a contratação, e também falamos nesse vídeo do Otero, né? Que já jogou aqui no Atlético Mineiro, no Corinthians, até no Fortaleza, né? É a grande contratação aí, o grande anúncio da equipe, e mais 6 ou 7 jogadores também compondo esse novo grupo, esse novo elenco do Aucas. Então é um time que está também se reformulando, também início de temporada. Acho que o campeonato equatoriano só teve 4 rodadas, sendo que eles só ganharam uma, empataram 2 e perderam a outra. Então assim, não é uma campanha de início muito boa da equipe equatoriana, né? Ainda está apresentando aí muitos defeitos, ainda bem, né? Vamos dizer, deixar aqui de passagem. E que a grande arma aí realmente da equipe para esse jogo contra o Flamengo seria a altitude de 2.850 acima do nível do mar, além da próprio desgaste, né, da logística do Flamengo até chegar ao estádio, digamos assim. Inclusive, falando dessa altitude de Quito, que o Flamengo já tem jogado bastante recentemente, principalmente pela Libertadores lá, né? O técnico César Farias, o técnico equatoriano da equipe do Aucas, falou, abre aspas para o técnico: "Não viemos a Libertadores a passeio, vamos atacá-los", fazendo referência ao Flamengo. O Flamengo sabe o quão difícil é jogar em Quito. Então essas são as palavras do técnico, promete aí que vai ser um time ofensivo que vai vir para cima do Flamengo. Bom, aí o Aucas é uma equipe que ofensivamente acaba usando o esquema tático mais ou menos do 3-4-3, sendo que esses 3 jogadores de frente, né, tem assim essa questão física como uma qualidade preponderante, né? Os 2 da ponta aí muito rápidos, né? Estão sempre trabalhando em conjunto, ou seja, quando um está trabalhando com a bola, o outro se projeta, aparece como opção do outro lado e tenta surpreender ali nas costas da zaga adversária, ser uma opção ou pegar um rebote, né? Um cruzamento, enfim. E pode também trabalhar vindo de fora para dentro e municiar o atacante deles, que é muito forte fisicamente, é um finalizador nato, que vai usar o seu corpo, vai usar a sua proteção de bola para tentar aí surpreender a equipe do Flamengo, tá? Então o ponto forte fica por essa velocidade dos seus pontos, dos seus contra-ataques, essa transição aí muito rápida da equipe equatoriana, ainda mais se valendo aí dessa possível dificuldade de adaptação à questão da altitude dos seus adversários, né? Então o Flamengo tem que ficar atento com isso. Bom, galera, e se defendendo, né, já tem uma outra formação, é uma equipe que usa aí uma espécie de um 5-4-1, né, com um bloco muito baixo, né? Isso aí pode ser uma boa saída para o Flamengo. Essa linha de 5 aí, zagueiros que defendem, né? Ela não é uma linha que guarda muita posição, não costuma sair muito para fazer combate, para ir atrás de jogador do meio de campo, de pontas ou alas da equipe adversária. Eles ficam muito ali presos, né, digamos assim, na sua função que estão desempenhando. Isso acaba criando ali um espaço grande, um buraco entre as 2 linhas da frente, né, que por vezes acaba quase sendo uma linha só de 5, porque são 4 e 1, né? Sendo esse aqui o centroavante, mas naquela dinâmica, né? Não é um jogo, o futebol não é um jogo linear, acaba tendo aquela movimentação que eles por vezes podem até estar quase que alinhados, né, no sistema defensivo, naquele primeiro combate. Isso faz com que fique praticamente 2 linhas de 5 e um espaço muito grande entre elas. Então aí um jogador do Flamengo, o Flamengo como um todo pode se aproveitar desse grande buraco que é deixado para fazer com que os seus jogadores se posicionem, ocupem esses espaços, né? E receba essa bola de certa forma livre, ou com jogadores ao redor dele um pouco mais distante, que não permitam um combate de primeira para disputar uma bola, e acabam recebendo essa bola, podendo jogar de frente, tem uma visão melhor aí, somente se for um armador nato, né, como a Arrascaeta, por exemplo.
para fazer a jogada, chutar de fora da área, aproveitar uma passagem do nosso ala, dos atacantes infiltrando na área. Então esse vai ser mais ou menos, pode ser a tônica do jogo. A pergunta aqui que não quer calar simplesmente é: quem vai jogar no lugar da Arrascaeta para fazer exatamente essa função? Né? Voltamos aqui à discussão. E o reserva da Arrasca? Né? Talvez o Everton Ribeiro possa fazer isso pela qualidade técnica que ele tem, talvez, né? Apesar de ele estar jogando um pouco mais sempre pelo lado direito, mas pode ser um jogador que aproveite bem esses espaços. Também é um jogador que sabe chutar de fora da área quando precisa, então pode ser essa uma solução para o Flamengo. Por isso eu acho que é uma possibilidade real dele sair jogando. E aí, para fechar, galera, essa avaliação aí do Alcas, né? É uma equipe que realmente não está bem nesse início de temporada, é uma equipe que prefere a marcação homem a homem, por isso que permite essas situações aí que a gente comentou há pouco, né? Inclusive no escanteio, eles têm sempre um homem ali de referência marcando o primeiro pau, às vezes um segundo na sobra e os outros todos buscando, e até mais normal, buscando marcar, segurar alguém aí na marcação. Saiu uma informação aqui de Flamengo, é o único time brasileiro, tá? Hoje, claro, que tem no elenco 4 jogadores com pelo menos 100 ou mais participações em gols, né? Isso é uma marca muito importante, muito interessante, mostra muito bem a força desse elenco do Flamengo. Então aí, galera, vamos aos números desses jogadores. O Gabigol encabeça essa lista, lógico, 182 participações em gols, está muito mais próximo de 200 do que de 100, né? Uma marca impressionante, 140 e tantos gols nesse caso, o resto assistência. A Arrascaeta, em contrapartida, acho que tem mais assistência do que gols, mas também com uma marca boa de 123 participações em gols. Bruno Henrique, que mesmo parado um ano, agora que ele está voltando, olha, ele está voltando, graças a Deus, vou deixar aqui até os shorts para vocês verem, falando desse retorno do Bruno Henrique. 122 participações em gols, isso porque ficou parado um ano, hein? Senão teria muito mais. E Pedro, que recentemente chegou a 104. Então aí é um privilégio do Flamengo ter esses números, esses jogadores no nosso elenco. Galera, agora nosso último assunto aqui do vídeo, né? Após uma entrevista aí do Gabigol, na zona mista aí do jogo contra o Fluminense, Gabigol aí abriu o jogo, né? Foi franco e disse que teve uma conversa aí aberta com o Vitor Pereira, dizendo que não está confortável com essa nova função que ele vem desempenhando na equipe, que ele gostaria de voltar para a posição que ele jogava, né? Que seria essa referência principal de ataque, o 9 do time do Flamengo. Né? Falou também do desconforto que ele tem suportado, né, no adutor desde o Mundial, desde o jogo contra o Al Hilal, ou seja, já tem bastante tempo, é mais um que tem apresentado esse tipo de desconforto. Voltou-se aquele debate, Gabi e Pedro, Pedro ou Gabi, quem você escolhe? Eles podem jogar juntos? Dá para jogar com os dois centroavantes? Voltamos a essa discussão. Então, assim, eu vou tentar deixar a minha opinião aqui, passando por alguns pontos que eu considero importantes, e deixando bem claro já desde o início que esse aqui é uma opinião, tá? Você pode discordar, até quero que você discorde, comente aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. E aqui não se trata de avaliar uma simples escolha, quem que eu acho melhor, quem que eu acho que merece mais, quem que é mais importante para a história do Flamengo. Não se trata disso. Se trata de momento, avaliando como o Flamengo tem jogado, avaliando o que o Vitor Pereira espera dessa peça no seu quebra-cabeça de jogo, que é o centroavante, né? Quem, na minha opinião, sai na frente dessa disputa. Eu já adianto, Pedro, para mim, sai na frente dessa disputa. Mas vamos desenvolver aqui o raciocínio, ok? Então, galera, primeira coisa, eu acho, essa pergunta, pode jogar juntos? Já fizeram isso ano passado. Essa é a primeira resposta. Bom, sem tirar os méritos do Dorival, né, que conseguiu realmente fazer um sistema que funcionou muito bem com os dois jogando juntos, inclusive os dois tiveram, se eu não me engano, a mesma quantidade de gols na temporada passada, 29, né? Foram destaque nas competições. Gabigol mais uma vez decisivo na Libertadores, Pedro fez vários gols importantes na Copa do Brasil e na Libertadores, foi o artilheiro, foi o Mister Libertadores. Então, assim, e isso assim, muito em função da posição, do sacrifício que o Gabigol fez, municiando inclusive o Pedro, né? Saindo um pouco da área, fazendo armação de jogo. E a gente tem que reconhecer essa entrega do Gabigol, esse sacrifício que ele fez, que talvez tenha custado até a convocação dele para a Copa do Mundo. Acho que tem outros motivos envolvidos, mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas enfim, estamos no novo ciclo da seleção. Talvez seja um momento do Gabigol também se reencontrar ali, voltar para o que ele chama de sua posição de origem, para poder tentar se destacar de novo, como ele mesmo falou, brigar pelo espaço dele e quem sabe até nessa nova fase conseguir uma convocação, voltar a servir a seleção brasileira.
Mas eles já jogaram juntos, então essa resposta já está mais do que respondida, essa pergunta já está mais do que respondida, né? Agora, nesse sistema de jogo atual do Vitor Pereira, para que isso aconteça, ele teria que, na minha opinião, mudar um pouco, principalmente na parte da frente, né? Essa estrutura dele, esse esquema que o Flamengo joga hoje. É uma pena que isso aconteça nesse momento, porque, como a gente já vem falando, é um momento que a gente começa a perceber o amadurecimento da equipe do Flamengo, que finalmente o Vitor Pereira tem conseguido implementar, implantar suas ideias, seu esquema de jogo. A gente consegue perceber um pouco essas características, já destrinchamos isso aqui em 2 vídeos, acho que na análise do pós-jogo contra o Vasco, pós-jogo contra o Fluminense, vou deixar aqui nos links relacionados, para vocês verem com mais detalhes, né? Porque eu acho que a ideia do Gabigol é não querer sair, correr atrás de lateral, fazer muita recomposição, tá marcando ali o jogador, adversário que está subindo, né? E aí eu acho que poderia talvez ali fazer um sistema com 2 atacantes. Não seria o Gabigol como centroavante, na minha opinião. O Gabigol nunca foi centroavante, tá? Mesmo no início de 2019, que ele era essa referência no ataque, saía muito da área, se movimentava bastante, fazia uma boa, às vezes até um revezamento com o Bruno Henrique nesse sentido. Então aí cabe o Vitor Pereira ver o que é melhor para a equipe dele, o que é melhor para o Flamengo, que é o principal de toda essa história, né? Toda essa história, e ver como ele pode aí agradar o Gabriel sem prejudicar a equipe, agradar o Pedro também, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, galera, que eu acho, a gente vem falando aqui que os jogadores, na minha opinião, estavam acomodados em sua maioria. Daquele quadrado principal lá de 2019, hoje o Bruno Henrique ainda está voltando depois de um ano parado, então isso não conta. O Arrascaeta também não vem bem fisicamente, isso tem afetado inclusive o jogo dele em termos de qualidade. O Everton Ribeiro parece que está aceitando muito fácil esse banco, precisava querer ter essa gana de voltar a ser titular, disputar ali, não, eu quero meu espaço de volta. A gente pode colocar nessa conta o próprio Gabigol, talvez por esse papel que ele vem desempenhando, não está conseguindo apresentar ali uma boa performance, mas mesmo antes ele também vinha caindo ali um pouco, ainda não tinha engrenado, né, nesse ano. Está devendo também o Gabigol um pouco, né, nesse ano. E você pode botar essa lista maior, com o Felipe Luiz, né, entre outros jogadores. E quando você vê que alguns jogadores estão dizendo que estão desconfortáveis com o que está sendo feito, isso por um lado é bom tirar os jogadores da zona de conforto, para fazer com que ele tenha aquela gana de querer recuperar seu espaço, de querer mostrar seu trabalho, de querer voltar a fazer um bom desempenho pela equipe, de ser um jogador importante e tudo mais. O terceiro ponto aí, galera, e até defendendo por que eles podem jogar juntos, é que os dois são jogadores com características bem diferentes, atributos diferentes, entendeu? O que o Pedro pode entregar para o time do Flamengo, seja o técnico que for, é diferente do que o Gabigol pode entregar. As qualidades, as melhores qualidades, digamos assim, de cada um são diferentes. Entendeu? E por isso que eu acho que o Vitor Pereira deve reconsiderar isso, se não for agora, porque tem uma final para disputar, mas durante a temporada, né? Porque os dois podem entregar coisas diferentes, eles não precisam disputar, na minha opinião, o mesmo espaço. Então esse é um ponto importante, tá? E até pegando um gancho para falar do quarto ponto, né? Que o Vitor Pereira, quando foi contratado, tirando o Dorival, uma das justificativas foi que o Vitor Pereira entregava, de novo a entrega, né? Tinha características diferentes, né? Promessas de entregar coisas que o Dorival não entregava. Uma dessas questões era que ele trabalhava melhor o elenco, ao ponto de conseguir montar uma equipe específica para enfrentar um adversário, com características específicas também. No outro jogo, essa equipe modificar um pouco para enfrentar melhor aquele outro time, entendeu? Então essa era uma promessa que o Vitor Pereira é capaz de fazer. Acho que aos poucos ele começa a fazer esse tipo de desenho no time do Flamengo. Se a gente pegar o jogo contra o Fla-Flu, falamos sobre isso no vídeo da análise do jogo, nós tivemos os dois gols do Flamengo foram completamente diferentes, né? De como aconteceu a jogada do gol, quem estava em campo, quem fazia o que naquele momento. E isso é legal, isso é importante. E aí não só preparar uma equipe específica para um determinado jogo, para um determinado adversário, mas também mudar dentro do jogo esse desenho tático, que foi o que aconteceu contra o Fluminense, quando entrou aí aquela galera, né? Com a mudança quádrupla. Então esse é um quarto ponto importante. Então assim, por que eu estou falando isso? Porque ele pode montar
um sistema que o Gabigol seja essa referência que o Gabigol quer ser, o principal atacante, mesmo que não seja centroavante, mas ele pode montar num outro jogo os dois jogando juntos, pode ser só o Pedro, como já vem sendo agora, nesse momento, pode ser o Gabigol, né, aceitando fazer um papel mais próximo do meio do que do atacante. Então ele pode moldar melhor aí essas peças que ele tem na mão. Acabamos de falar aí de 4 jogadores do Flamengo que tem mais de 100 participações em gols. Isso é uma marca muito importante. Isso aí valoriza demais essas peças que o Vitor Pereira tem na mão. Então esse é o quarto ponto. E para fechar o meu quinto ponto, que tem relação com tudo isso, tá? Eles não são desconexos nesse sentido, o Pedro sai na frente. Não quer dizer, vou frisar isso, que o Pedro é mais importante que o Gabigol, que o Pedro é melhor que o Gabigol, que o Pedro entregou mais para o Flamengo que o Gabigol. Não é esse o ponto, né? A questão é, no sistema de jogo que o Vitor Pereira implantou no Flamengo hoje, o Pedro consegue fazer melhor o papel dessa peça chamada centroavante nesse sistema. E aí a gente vai dizer isso por conta das características do Pedro. Primeiro, o Pedro é melhor no jogo aéreo, porque é mais alto, mais forte. O Pedro é melhor nessa questão de usar o corpo para proteger a bola. Como eu já falei aqui, um dos defeitos do Flamengo tem sido a saída de bola. E com isso, o Flamengo se utiliza muitas vezes do chutão para frente. Eu já falei, destrinchei aqui nessas análises pós-jogos, vou deixar aqui na descrição. Por vezes é um chutão para sair do aperto, por vezes é um chutão programado. O Flamengo se organiza para esperar essa bola do Santos, sei lá, um tiro de meta. E aí o Pedro ele faz esse papel muito bem de pivô, de desviar com a cabeça a bola para achar um companheiro e aí sair uma jogada rápida do Flamengo, surpreender o adversário. O Pedro recebe às vezes uma bola mais torta, ele tem melhor esse domínio de corrigir a bola que veio numa direção meio ruim, mais mascada. E o Pedro tem sido o melhor finalizador nesse momento, a gente tem que reconhecer isso, né? Ele precisa de menos chances para fazer gols do que o Gabigol. Então são características que estão garantindo, na minha opinião, a titularidade do Pedro nesse momento. Para o Pedro poder correr atrás e fazer uma pressão, ele faz no máximo em relação à saída de bola a uma linha. O Gabigol já teria, em tese, uma condição de ir atrás do jogador, né? O Pedro é menos explosivo que o Gabigol, né? E agora vamos falar um pouco do Gabigol. O Gabigol tem mais funções que ele pode oferecer. Ele é mais multifuncional do que o Pedro. O Gabigol sabe jogar saindo, sabe jogar se movimentando, sabe jogar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Ele consegue, de repente, armar uma jogada melhor que o Pedro, de dar um cruzamento melhor que o Pedro, com aquela bola, com a canhotinha dele fechando. Como a gente já fez gol assim, dele com o BH, dele com o próprio Pedro. Então, assim, são características diferentes. Esse aqui que é o ponto. E, por fim, o Gabigol, no entendimento do Vitor Pereira, apesar de não ser um jogador muito veloz, ele é mais veloz que o Pedro, claro. Então ele consegue correr atrás para fazer uma recomposição, para ir atrás de lateral que avance, entendeu? Ele pode entregar melhor isso do que o Pedro. Então, galera, tem uma oportunidade aí na mão do Vitor Pereira. Só espero que isso não vire um problema no momento que o Flamengo começa a se desenhar, começa a amadurecer o seu esquema tático. Então, boa sorte aí para o Vitor Pereira, que ele ganha muito bem para isso, para ele desvendar como ele vai fazer esse sistema aí para poder atender os pedidos de Gabigol ou de quem quer que seja. Beleza, galera? Essas foram as informações de hoje. Obrigado por você ter assistido até aqui. Peço mais uma vez para quem não é inscrito que se inscreva no canal. Saudações rubro-negras, até a próxima. Valeu!